Quando um dos seres despertados iria começar a atacar a cidade de Pieta, as guerreiras Claymores Claire, Jane, Deneve, Ellen e Miriam sentiram a presença dessa criatura. A comandante dessa missão dizia que os despertados tomaram a iniciativa. Logo após o ser despertado ter liberado sua forma, essa fera criou 6 objetos a partir do seu próprio corpo que se assemelha a correntes. Em seguida, ele deu início à invasão na cidade de Pieta. Suas correntes detêm um alcance surreal. Elas foram capazes de acertar uma residência que estava a dezenas de metros de distância. Os moradores da cidade, sem saber o que o destino lhes aguardava, ficavam se perguntando o que eram essas coisas. E então a fera dizia para seus companheiros que ele iria na frente. Em uma velocidade incrivelmente assustadora, o despertado se locomoveu até a cidade de Pieta. Os habitantes que estavam fora de suas casas acabaram ouvindo um barulho diferente nesse local e perguntavam o que poderia ser. Mas para a infelicidade deles, o barulho que eles escutaram era o despertado entrando na cidade em instantes. Depois de verem a monstruosidade que estava diante de seus olhos, os civis de Pieta ficaram chocados. A fera cumprimentava os moradores dessa cidade como se nada tivesse acontecido. Só que quando um deles o chamou de monstro, o despertado eliminava um grupo de pessoas sem demonstrar misericórdia. Os civis que não tinham sido acertados pelo ataque da criatura tentavam fugir do local o mais rápido que podiam. Mas devido à velocidade absurda desse monstro ser várias vezes mais rápido do que um ser humano, isso acabou sendo em vão. E mais pessoas foram mortas em instantes. O despertado captura uma mulher que estava tentando correr, e logo em seguida ele dizia: "Pelo menos, vamos experimentar um pouco." No entanto, uma das correntes acabou sendo cortada, e uma das guerreiras da organização salvou essa mulher. Até que se movimentam bem. Nessa hora era mostrado quem era a guerreira que salvou essa mulher. Era a comandante Miriam. A espadachim do olhar prateado dava ordem para suas companheiras entrarem em formação. As espadachins acatavam a ordem da guerreira que possui o rank superior. E posteriormente o despertado dizia: "Que alegria, não é todo dia que se é cercado por tantas garotas." Em seguida, Miriam dizia: "Iremos enfrentar o inimigo que está à frente. O time Flora pega o que está no teto à direita, e o time Jane o que está na torre à esquerda. Times Verônica e Undine fiquem de alerta. Auxiliem os times que necessitarem de reforços." Era mostrado que os companheiros do despertado também tinham entrado na cidade de Pieta. E então eles diziam: Ora, achei que se desesperariam com um ataque surpresa, mas até que agiram de forma calma. Pensei em usar a confusão para pegar algumas, mas já estávamos descobertos. Deve ter passado por várias situações como essa. É uma boa líder. Mas... de repente, uma das guerreiras Claymore começava a tremer de medo e suar frio diante da presença dessas criaturas. Não são todas que estão acostumadas a enfrentar seres despertados. Parece que se esqueceu desse detalhe. Miriam nesse momento exerce uma das suas funções como comandante. Ela encoraja as guerreiras que não estavam acostumadas a enfrentar esse tipo de criatura. São 3 seres despertados. Estamos em 24 pessoas e em 5 grupos. São adversários que podem ser vencidos se lutarmos normalmente. Não temam, basta lutar como sempre fizeram. Vamos! As guerreiras avançavam no despertado. A fera almeja atacar Miriam, porém, ela facilmente bloqueava os ataques. Outras 2 espadachins vieram de cima, tentando desferir seus golpes em seu inimigo. Elas acertavam. A fera contra-atacava, mas não atingia as 2 guerreiras, porque as 2 soltavam para trás. Logo após os espadachins chegarem ao solo, ele dizia: "Droga, ficam pulando pra lá e pra cá." A cena cortava para o Esquadrão Flora. Esse time percorria em alta velocidade pelas ruas da cidade. A líder desse pelotão de guerreiras saltou para cima. Claire dizia que ela era rápida. À medida em que Flora ia até o seu objetivo, essa espadachim pensava. Os números dos membros do time são 8, 18, 30, 39 e 47. Provavelmente só posso usar até a 30. É melhor não pensar que a 39 e a 47 serão úteis. A guerreira Flora subiu no telhado de uma casa e pegou na Claymore dela. Era mostrado que o objetivo dela era o despertado que estava usando uma capa. O inimigo dela olhou para ela e nesse momento Flora pensava: "Vou terminar tudo antes que mude de forma." Flora, em um piscar de olhos, sacou a espada dela e atacou seu inimigo. No entanto, ela não o acertou. A comandante do esquadrão demonstra estar surpresa com o que acabou acontecendo. Claire, em seus pensamentos, estranhamente notava uma similaridade com o que ocorreu. Flora pensava que seu oponente mudou a direção da espada. E então de repente a guerreira Carla aparece atrás dela preparando um ataque em Flora. A capitã desse time não entendia o que estava acontecendo, porém Claire rapidamente bloqueou o ataque e afastou a companheira delas dando um chute nessa guerreira. Flora mais uma vez demonstrava estar surpresa. Claire explicava para Flora o que de fato estava acontecendo.
Ele pode controlar a energia Yoma, é igual a Galatea. Ele sincroniza o fluxo Yoma e controla o corpo. A espadachim Carla, que tinha levado um chute da Claire, se levanta do chão. Ao ficar de pé, ela tenta falar que não conseguia controlar o corpo. O despertado dava um breve sorriso. As 4 guerreiras que estavam cercando ele caíam no chão. Após serem atingidas por esse ataque, as espadachins falavam: "Meu corpo. Parece que meu corpo inteiro está sendo agarrado. Não tem como comparar a Galatea. Isso é apenas por causa da diferença de força." Carla se aproximava das suas companheiras e pedia para elas fugirem. Ela não estava conseguindo controlar seu corpo. Era como se o corpo de Carla fosse uma marionete e o despertado estivesse manuseando os fios. As veias do rosto dessa espadachim estavam aparecendo. Isso significa que ela estava usando muito do seu poder Yoki. Claire, em seus pensamentos, pedia ajuda de Irene. E como se o destino estivesse lhe ouvindo, Claire fazia a técnica da espada rápida no telhado da casa em que elas estavam. E o local era destruído. O despertado e a guerreira Flora não acreditavam no que acabaram de presenciar. A espadachim mais fraca conseguiu libertar todas as outras do controle do inimigo delas. A criatura falava que só o braço direito da Claire era diferente. Flora, em uma velocidade incrivelmente assustadora, aparece atrás do despertado e desfere um ataque nele. Todavia, ela só acerta a capa dele. A fera dava risada do que ocorreu, e então ele dizia: "Até que lutam bem. Está começando a ficar divertido. É por isso que não dá para deixar de ser um monstro." O despertado revela sua forma final, ao qual se assemelha a um lagarto. "Vocês todas não passam de insetos." A cena cortava para o time da guerreira Jane, ou melhor, o que restou dele. Grupo esse que teve quase todas as espadachins derrotadas por um dos seres despertados que estava atacando a cidade de Pieta, restando de pé apenas a guerreira mais forte que as comandava, a comandante Jane. Depois de ver que as companheiras desse espadachim já não eram capazes de continuar, o despertado falava com Jane: "Você não serve para ser líder. Já devia saber que as que não podiam ser usadas, deveria descartá-las ao invés de cobri-las, quebrando a formação. Esse é o resultado. No outro mundo, desculpe-se com elas." O despertado que o time Jane estava enfrentando detém a forma de uma vespa gigante. Quando o despertado iria atacar Jane, Ellen aparecia e atacava o despertado, fazendo com que ele afastasse. Em seguida, a Capitã Verônica e uma outra guerreira apareciam atrás da criatura, e ambas atacaram o inimigo delas. Posteriormente, Ellen dizia: "Mas que forma de luta decadente. Viemos ajudá-la." Por conta do adversário de Jane ser muito poderoso, o time Verônica se une a Jane para enfrentá-lo. Logo em seguida, Deneve dizia: "Parece um adversário complicado. Viemos ajudá-la. Se prepare. Vamos terminar com isso." A cena cortava para o time da Capitã Undine. Esse grupo de guerreiras tomou a iniciativa de enfrentar o despertado lagarto. Elas avançavam na direção dele, porém, de repente, espinhos começavam a sair da costa dele. Undine dizia que o ataque dele estava vindo, e então a fera atacava. As guerreiras mais fracas, que não tinham bom reflexo, acabaram sendo empaladas por esse ataque. Logo em seguida, Undine dizia: "As que não conseguirem desviar, recuem, estão atrapalhando." 4 guerreiras avançavam na direção do despertado, sendo 2 delas a Capitã Flora e a Capitã Undine. Enquanto percorriam na direção do inimigo delas, Undine perguntava: "Com os 2 times, apenas 6. Falta pessoal, senhorita Flora?" E Flora respondia: "Não. Vamos logo com isso." As guerreiras flanqueavam o despertado, e à medida que elas se aproximavam, ele começava a disparar os espinhos da costa dele. As outras 2 guerreiras conseguiram desviar do ataque, e acertaram essa criatura. Inconformado com o que tinha acontecido, o despertado saltou para cima, mas Undine o perseguia. Flora gritava, dizendo para ela não ir sozinha. Em seguida, o despertado dava uma risada e dizia: "Pessoas previsíveis sempre fazem isso." Nesse momento, Undine era controlada pelo despertado, e a criatura fez com que ela colocasse suas 2 espadas em seu próprio pescoço, a fim de cortar a garganta dela. Undine não entendia o que estava acontecendo, e então o despertado falava: "Agora, corte a sua própria garganta." Após o despertado proferir essas palavras, sangue da guerreira Undine jorrava. As companheiras dela gritavam pelo nome dela, preocupadas com o que tinha acontecido. A fera ria com essa situação, só que repentinamente ele ficou surpreso, e então a Capitã Undine perguntava: "O que você está fazendo? Se é uma técnica só para ferir o rosto, é uma técnica bem idiota." Undine conseguiu controlar o corpo dela a tempo, fazendo com que as lâminas da espada dela acertassem sua bochecha. Claire ficou impressionada com o que essa espadachim tinha feito. Posteriormente, o despertado dizia: "Não é possível. Mudou a direção com a força física." "Morra, idiota."
A guerreira de número 11 preparava um ataque no despertado. No entanto, a criatura sincroniza o fluxo Yoma e controla o corpo de Undine, fazendo com que ela caísse no solo. Uma das guerreiras reclamava que o despertado tinha feito isso outra vez. Fique parada por um tempo, sua truculenta musculosa. A capitã Undine elevava sua energia Yoki e saiu do controle do seu inimigo. Hein? Quem é que vai me parar? O despertado nesse momento percebeu que a espadachim que ele estava enfrentando estava usando muito da sua energia Yoki, mas Undine não ligava, ela atacava. A fera sentia a dor desses ataques. Flora dava um sinal e dizia para todas as outras guerreiras irem atacar. Entretanto, Deneve impediu elas de fazer isso. A espadachim de número 15 disse para Flora não se mexer, pois ela estaria no meio da técnica do despertado. À medida em que Undine golpeava o inimigo dela, ela começava a elevar muito sua energia Yoki, e então as ombreiras dela quebravam, seu corpo se deformava. Todas que presenciaram essa cena se deram conta do que estava acontecendo com essa guerreira, incluindo a própria espadachim do olhar prateado Undine. Por pouco ela não ultrapassa seu limite, e vira um ser despertado. Maldito! Finalmente percebeu. É nisso que dá a ser uma truculenta. Conseguir controlar a energia Yoma significa que é possível aumentá-la também. Os que mantêm um ritmo forte numa luta são mais fáceis de se fazer passar do limite. Droga! Seu lixo! Deneve e Claire se aproximavam de Undine. A companheira delas dizia para elas não se aproximar, porque ambas acabariam se envolvendo. Deneve dava um giro e dizia: desculpe, mas vou te chutar, comandante. Deneve chutava Undine e afastava ela do combate. Flora, preocupada, chamava pela Claire, mas essa guerreira se aproximou do despertado junto com Deneve, ficando cara a cara com essa monstruosidade. Para começar, vocês duas serão minhas aliadas. A cena cortava para outra batalha que estava ocorrendo em Pieta, ao qual Jane e o time Verônica estavam enfrentando o despertado Vispa. Ataque múltiplos sincronizados. Nada mal para uma tropa que luta pela primeira vez, mas simplesmente eu sou forte demais. O despertado atacava as 4 guerreiras que ele estava enfrentando. Em seguida, ele ficava em cima do telhado de uma casa, e posteriormente dizia: assim, as 4 restantes também ficarão feridas, mas vocês são fracas, hein? Estão em 10 e nem conseguiram me ferir. É melhor vocês morrerem, nem vale a pena despertar vocês. Jane se desculpava com Ellen, e dizia que a técnica dela estava pronta. Finalmente, eu vou por cima. Tudo bem ser embaixo, Jane? Certo, entendido. A chance é única. Não falhe, Cynthia. Sim, senhorita Verônica. Então vamos lá. Ellen esticava seu braço e tentava acertar o despertado. A criatura desviava. Isso de novo. Cynthia e Verônica flanqueavam o despertado. A líder do esquadrão atacava de frente, enquanto Cynthia desferiu um golpe pela costa. Mas o despertado contra-atacava, e as 2 espadachins foram atingidas. Mas não tem resistência, nem... Jane colocava a Claymore dela perto do despertado, e então ela dizia: é que se preparar no meio de uma luta sem ser percebido exige alguns sacrifícios. Que? Ela entrelaçou o braço dela no corpo despertado, fazendo com que a criatura não conseguisse usar alguns dos seus braços. Posteriormente, essa guerreira Claymore dizia: enquanto você se distraía ali, eu fazia a minha parte aqui. Suas... Jane fazia sua técnica de rotações no despertado, e Ellen puxava o braço dela de volta, cortando vários braços do inimigo dela. E então o despertado Vespa teve quase todos os membros do corpo dele cortados, restando apenas a cabeça, o corpo e as asas. Cynthia e Verônica não perdiam tempo e avançavam no inimigo delas. Os nossos papéis são tão deprimentes, nos colocar numa posição de sofrer ataques apenas para desviar sua atenção. Como somos do tipo defensivas, não podemos reclamar, mas desferir o golpe final é recompensa por esse fardo. Espere. Verônica e Cynthia cortavam o inimigo delas em vários pedaços, e assim uma das criaturas que invadiram a cidade de Pieta teve o seu fim. A cena retorna para a batalha contra o despertado lagarto. O quê? Mas vocês tinham passado dos limites. Como? E Deneve respondia: ou você errou, ou foi só impressão. Então, vamos terminar com isso. Você... Flora olhava para Claire e Deneve, e então ela dizia: que? Aquelas duas? Mas como? Claire e Deneve se moviam na direção do despertado, e ambas desferiam ataques na cabeça desse monstro. Droga! Suas... Parem! Malditas! Espada rápida. Claire fazia a técnica da espada rápida no despertado. Ele sentia muita dor desse ataque. Flora, que assistiu o combate de longe, acabou vendo Claire usando essa técnica. Em seguida ela pensava: está alterando o próprio fluxo com ataques múltiplos para que evite ser sincronizada?
A criatura, percebendo que estava ficando encurralado, resolve disparar espinhos da costa dele. Ao fazer isso, Deneve foi acertada por essa criatura. Claire, preocupada, chamava pela companheira dela. Em seguida, o despertado dizia: Idiota, está se gabando demais. Por mais que o despertado tivesse acertado Deneve, ele não contava com a regeneração desse espadachim. Se queria me parar, deveria ter atingido a cabeça. Deneve desfere um golpe na nuca do despertado, mas ela não conseguiu arrancar a cabeça dele. Consequentemente, a espadachim pensava: a intenção era arrancar a cabeça quando parasse de se mover, mas com um único golpe parece ser impossível. Undine se aproximou do combate e ajudou Deneve a arrancar a cabeça do inimigo delas, colocando suas espadas em cima da Claymore de Deneve. Em seguida, Undine dizia: não consegue aprofundar mais a lâmina por culpa das feridas? Ou é falta de força mesmo? É que diferente de algumas certas musculoses, sou do tipo que utiliza a técnica. A fera falava para os espadachins parar, mas as duas guerreiras não paravam, e a cabeça do despertado era arrancada. Todavia, a criatura ainda não tinha sido derrotada. Ele dizia que elas iriam pagar. Deneve percebeu que algo de ruim iria acontecer. Ela dizia para todos fugirem, porque mesmo nesse estado, o despertado ainda consegue controlar a energia Yoma. No entanto, duas guerreiras acabaram sendo atingidas pelo despertado, e estavam sendo forçadas a elevar sua energia Yoki. Pelo menos 2 fracotes, vou levar comigo. Porém, Claire e Flora interviu. As duas guerreiras Claymores faziam suas técnicas na criatura, e ele era fatiado em vários pedaços. Claire fazendo a técnica da espada rápida, e Flora a técnica lâmina de vento. Incrível! Quem é aquela? Está no mesmo nível da lâmina de vento de Flora. Não, as partes do golpe dela estão menores. Vocês duas estão bem? Não se preocupe, não passaram do limite. Chegaram bem perto, mas... Undine gesticulava com reprovação o que ela ouviu dessa guerreira. Em seguida ela dizia: é por isso que as fracotes atrapalham a gente. Droga. A espadachim Deneve prestava atenção no que Undine estava dizendo. Em seguida, o grupo de espadachins que derrotaram outro despertado se aproximou dessas guerreiras. Ellen, que fazia parte desse grupo, dizia: olhe só, terminaram aí também? Pensamos em vir ajudá-las, já que terminamos primeiro. Parece que não precisaram. Deneve viu o ferimento da companheira dela e falava que ambas não ficaram ilesas. Ellen comemorava com Deneve essa vitória que elas tiveram. Claire se lembrava que tinha outro despertado na cidade. E Miriam, afinal elas estão lutando com um único time. O que está falando? Você sabe com quem está se preocupando? A cena era cortada para o combate do time Miriam. Essa guerreira do olhar prateado cortava a garganta do despertado com a espada dela. Quando o inimigo dela iria dizer que Miriam era uma guerreira forte, ele morria. As outras espadachins viram a companheira dela se aproximando, e então Ellen falava: nossa, Miriam está ilesa. Parece que você passou por muitas experiências e ficou mais forte. Mas... Miriam está além disso. A força que ela possui está muito além do que imaginamos. Ao se aproximar das suas companheiras, Miriam dizia: parece que finalizaram aí também. Conseguimos terminar bem. Incrível. O time inteiro não sofreu dano. Não. Atrás de Miriam vieram o restante do time dela. Porém, uma delas estava ferida, e a comandante prosseguia dizendo: Yuma perdeu o braço esquerdo. Como é do tipo defensiva, conseguirá regenerar. Mas... não conseguirá lutar durante um tempo. Se tiver alguém capaz de lutar, me comuniquem. Dependendo do caso, mudamos as formações dos times. As guerreiras escutaram o que Miriam tinha dito. Só que Undine reclamava com Miriam: não gostei nada disso. Está achando que somos peões? Com esta formação não era impossível desde o início? Colocar os que nunca haviam lutado contra um ser despertado na mesma posição que nós. No fim das contas, não fizeram nada e ainda nos atrapalharam. Como resultado, há muitos que se feriram sem necessidade. Não teria sido melhor se desde o início colocasse os que não seriam úteis para dar suporte aos outros? Com esse comando medíocre, não vou continuar a segui-la. Miriam escutou o que sua companheira tinha a dizer, e então Flora perguntava: alguém fez a contagem dos mortos? E uma outra guerreira respondia a pergunta desse espadachim: ah, não. Alguns ficaram gravemente feridos, mas não há mortos. Todas ainda estão vivas. Logo após que a guerreira Flora soube que nenhuma de suas companheiras tinha falecido em combate, ela dizia: com isso, todas ganharam experiência em enfrentar seres despertados. Undine ficou surpresa com o que Flora disse para as guerreiras, e então ela continuava a dizer: estar desde o início como suporte, ficando longe da batalha, e enfrentar um ser despertado com a espada em punhos tem uma grande diferença. E caso tenha alguém pouco capacitado no time, naturalmente a batalha fica mais difícil para os que têm um nível elevado. A dificuldade é maior do que o normal. A forma de distribuição de Miriam
visava proporcionar a experiência de enfrentar um ser despertado a todas e o raciocínio das mais capacitadas, ou seja, aumentar a força de todas as 24 guerreiras. Estou enganada? Miria olhou para Flora e não disse uma palavra, até porque ela não precisava. Tudo que Miria iria dizer, Flora já havia comunicado para as outras guerreiras. Uau, essa é a Miria, pensou bem. Aquela idiota. Que foi? A imagem de que Miria é uma líder imprudente era melhor, e ainda explica sua verdadeira intenção. O que quer dizer? Os que têm boa percepção entendem que a comandante Miria está convicta que com a força atual esta missão será um fracasso. A espadachim Undine virou de costa para a Flora e prosseguia dizendo: de qualquer maneira, foi uma forma de luta em que vários poderiam ter morrido. Não muda o fato de que foi um jeito imprudente. Ei, onde estão as reservas de nossos equipamentos? O Homem de Preto deixou preparado, não foi? Ah, está no porão da cabana ao leste. Deneve observava as atitudes de Undine em silêncio. Posteriormente, Claire falava com Miria. Perceberam? Sim, algumas devem ter percebido, mas de qualquer modo, não existe um caminho de fuga para nós. Somos como insetos em ninho de predadores. Ficarmos mais fortes no meio da morte, permanecer no caminho da vida à força. Essa é a nossa única chance de salvação. Conforme o tempo fora passando, Deneve caminhava pelas ruas de Pieta. Ela ia até uma cabana. Mais precisamente, o local em que estão os equipamentos reservas das guerreiras. Lugar esse que tinha tanto armaduras quanto espadas. Ela olhou para os itens e pensava: pelo jeito não faltarão equipamentos de reserva. Repentinamente uma voz perguntava: quem é? E Deneve respondia: sou eu, comandante. Os meus equipamentos também foram danificados. Vim substituí-los. Estou me trocando agora. Me dê licença. Que frase estranha para se dirigir a uma aliada. Deneve olhou para o lado e viu as duas claymores que Undine usava. Ela pegou as espadas dela e dizia: eu queria perguntar uma coisa, comandante. O que é essa outra espada? O símbolo é diferente. O que é? Peguei de uma guerreira que morreu. Tem algum problema? Quando uma guerreira morre, sua espada deve ser enterrada junto com ela. Você deve saber disso. Um guerreiro morto vai usar a espada? Era de uma fracote que ninguém conhecia mesmo. Mesmo dizendo isso, você segura firmemente essa espada. E mesmo quando foi chutada por mim, não soltou em momento algum a espada da guerreira fracote. Hã? Do que você está falando? Deneve caminhou até onde Undine estava, e enquanto fazia isso, ela prosseguia dizendo: à primeira vista, você aparenta ser agressiva, mas se pensar de outra forma, está fazendo tudo isso por se importar com seus aliados. Não venha. Você não está ouvindo o que a sua líder está dizendo? Deneve abriu a porta e logo em seguida dizia: então, essa é a sua verdadeira aparência. Nessa hora é mostrada a comandante Undine. Essa guerreira estava demonstrando completamente o oposto do que ela aparentava ser para suas companheiras. Essa espadachim estava tremendo e chorando. Seu corpo estava muito magro, comparado até antes da batalha contra os seres despertados. A cena cortava para Flora e Claire. E o que pretende me trazendo até aqui? Comandante Flora, me desculpe, mas me enfrente, por favor. Ambas com toda a força. Flora avança na direção da Claire, fazendo um ataque com a Claymore dela. Porém, a guerreira, que corresponde ao número 47, bloqueou esse golpe com sua espada. As duas espadachins olhavam uma para a outra, e então Flora perguntava: por que não está lutando a sério? A força que você mostrou durante a batalha contra o ser despertado não era essa. Não pode lutar a sério por eu ser a sua adversária? E a guerreira Claire respondia: desculpe te decepcionar, mas essa é a minha verdadeira força. Deve ter percebido, mas o braço direito não é meu. Na luta contra o ser despertado, a força que eu utilizei não passou de uma força emprestada. Depois de ter escutado o que sua companheira disse para ela, Flora dizia: acho que isso não tem muito a ver com o que eu perguntei. O que eu quero ver é o seu potencial, a sua espada e a minha lâmina do vento. A aceleração instantânea da espada e a espada de múltiplos golpes em instantes. Podemos dizer que são técnicas do mesmo estilo. Eu gostaria de saber, entre a minha técnica ou a sua técnica, qual das duas é a melhor? Claire falava para essa guerreira que não concordava com isso. Flora ficava surpresa com a resposta que a companheira dela disse para ela. E em seguida Claire prosseguia dizendo: para nós, a força dos guerreiros, a sua posição, a melhor técnica, esse tipo de coisa deveria ter pouca importância. Derrotar o máximo possível de seres despertados, esse deveria ser o nosso único objetivo. Flora olhou para Claire e logo em seguida dizia: quem não entendeu foi a senhorita. A espadachim de rank 8 pegou na empunhadura da Claymore dela. Em seguida continuava a dizer: lutando em grupo contra os seres despertados, é de extrema importância saber a força dos membros da equipe.
Com isso, a forma de lutar e as condições da mesma variam muito, e, querendo ou não, os que possuem força comandam os que estão abaixo de si. Isso é o dever daqueles que possuem a força. Tudo bem, vou mostrar a lâmina do vento. Dependendo do resultado, pedirei à comandante Miriam a mudança da formação. Claire ouviu o que Flora tinha dito. Ela fechou seu olho e pegou a Claymore dela, e posteriormente dizia: Espada rápida é o nome da técnica que utilizarei agora. Me desculpe, mas defesas simples não adiantarão. Não posso assegurar que não tirarei a sua vida. Não me importo. Se realmente a senhorita possuir tanta força, ficarei muito feliz com isso. Mas não subestime a lâmina do vento. Aquela hora utilizei apenas a força necessária para dar o golpe final. Não pense que era o meu máximo. Dessa vez, ambas com toda a força. As duas espadachins do olhar prateado empunhavam suas espadas, e um confronto entre elas acontecia. A cena cortava para o local em que Undine e Deneve estavam. A guerreira Deneve olhou para sua comandante e perguntava: O que foi? Por que está chorando e tremendo? Ficou tão assustada por ter passado do limite? Undine demonstrava estar surpresa com o que a outra guerreira estava dizendo. Posteriormente, Deneve continuava: Não há emoção que seja tão pavorosa quanto a sensação de quase passar do limite. O sangue fervendo, a força sendo sobrepujada e a carne de seu corpo se agitando. É o momento em que a sua alma negra, alojada em seu espírito, mas claramente se mostra diante de si. Você fala como se tivesse ido a fundo nessa experiência. Exatamente isso. Não se assuste. Bem, de qualquer forma, para uma guerreira fraca e medrosa, deve ser uma experiência terrível. Hã? O que acha que está dizendo? Uma guerreira fraca, simples e inútil, com espírito fraco, conseguiu sobreviver graças a uma amiga com a qual cresceu junto. Mas essa amiga falece em batalha. Isso porque você mesma não é forte. Então segura a espada dela e toma uma decisão, que se tornará mais forte que qualquer outra. E nunca mais vai deixar as companheiras sentir esse mesmo sentimento triste. Então libera a energia Yoma, se tornando musculosa, e se intitula como a guerreira com a maior força física, e tenta fazer a organização aceitar o estilo Nitoryu. Undine perguntava para Deneve como ela sabia da história dela, e a espadachim respondia: não que já tivesse conhecimento, simplesmente tracei o caminho mais provável. No nosso mundo, não são coisas raras de se ver. Deneve olhou para Undine e continuava a dizer: tem mais uma coisa, vou te contar uma história diferente. Há muito tempo, uma guerreira possuía uma irmã muito mais velha. Elas brigavam, mas eram muito unidas. Quando a sua casa foi atacada por um Yoma, sem pensar duas vezes, a irmã mais velha a escondeu embaixo da cama. Em cima da cama estavam os corpos de seus pais. O Yoma não a percebeu por causa do cheiro, e ela viu debaixo da cama sua irmã ser violentada e assassinada, tampando a boca com as duas mãos. Undine prestava atenção na história que Deneve contava. No final, perde todos os seus familiares, é enviada às terras do leste e se torna uma guerreira meio Yoma, meio humana. Mas mesmo desejando se vingar da sua irmã, se tornar uma guerreira defensiva, mesmo desejando vingar a irmã, no fundo ela não quer morrer. Desapontada consigo mesma, lutava sem se importar com a própria vida. E uma companheira que não gostou desse estilo de luta começou a perturbá-la. Incomodada com isso, disse a mesma coisa a ela, mas sua companheira respondeu na maior naturalidade: Hã? É normal querer sobreviver em qualquer momento. Somos humanas, lembra? Nessa hora era mostrado a silhueta de uma guerreira Claymore. E tal guerreira era ninguém menos que a companheira dela, Ellen. Ou seja, pessoal, a história que Deneve está contando para a espadachim Undine é a sua própria história. É claro que não foi com essa frase que tudo se dissipou, mas por causa dessa frase, está viva até hoje. Bem, isso não tem muito a ver com você. É apenas uma história que aconteceu. Não seja individualista. As que aqui estão são suas companheiras. O que não puder fazer sozinha, podemos lhe dar suporte. Isso é um time, comandante Undine. A cena retornava para Claire e Flora. A guerreira de rank 47 estava estirada no chão, enquanto Flora estava de pé. No entanto, Flora acabou recebendo dano da técnica da guerreira Claire e ficou de joelhos no solo. Ela olhou para sua companheira e dizia: você é superior em velocidade, em precisão e a força, eu. Podemos dizer que temos o mesmo poder. Se temos o mesmo poder, acho que aquela que tem uma maior precisão é superior. A comandante levantou-se do chão e prosseguia dizendo: tudo bem, a espada mais rápida a perder esse título é triste, mas gostaria de fazer uma pergunta. No meio daquela batalha, por um momento você Não, esqueça o que eu disse. Provavelmente isso não tem importância nestas circunstâncias. Flora estendeu a mão dela para ajudar Claire a se levantar. Nesta batalha, vamos sobreviver juntas. Em algum local nas terras do Norte Alphonse, uma pessoa corria em uma cidade que estava em ruínas, e era mostrado que tal pessoa era o Hack. O que aconteceu aqui?
Quando me trouxeram numa cidade normal. O que aconteceu enquanto eu estava aprisionado? Enquanto o garoto andava pela rua, ele viu uma pessoa caminhando pelos escombros de uma casa. Hack percebe que um dos destroços iria cair nessa pessoa. Ele alertava ela para tomar cuidado. O destroço caía, mas Hack foi rápido bastante para impedir que a pessoa fosse acertada. Foi por um triz. Depois que o garoto se jogou para salvar a vida dessa pessoa, ele percebeu que se tratava de uma garota. Hack se desculpava por ter colocado a mão em um dos peitos dela, e em seguida perguntou para ela se está bem, e se havia se machucado. Após se virar, era mostrado que a pessoa que estava diante dele era uma garota jovem. Ela olhou para o Hack e abraçou ele. O garoto ficava envergonhado com o que estava acontecendo. Repentinamente, uma voz ecoava dentro de uma neblina. Oh, ei, estava aqui? O que foi? Este garoto tem cheiro bom. É raro você se apegar a alguém. Você não mora por aqui, garoto? Hack envergonhado respondia. Eu moro bem ao sul. Fui capturado e trazido. Entendo. Então veio do sul. Provavelmente ela sentiu o cheiro aquecido do sul. Agora, acho melhor te levar para o sul o mais rápido possível. O garoto ficava curioso com o que tinha acontecido com essa cidade. E então ele perguntava: o que aconteceu com esta cidade? Pode ter sido destruída por um monstro estranho. O homem ficou surpreso com o que o menino tinha perguntado. E no mesmo instante, ele dava um breve sorriso e dizia: não se preocupe. Parece que não está mais por perto. Hack começava a sentir muito frio nesse local. O homem que acompanhava a garota percebia isso e continuava a dizer: realmente é frio aqui fora. Vamos voltar. Você pode vir também. Que? Ela não se apega a ninguém. Faça companhia a ela por um tempo. Hein? Ah, certo. Então vamos. Priscila. Nesse momento, Hack acompanhou a garota que foi revelado ser a Priscila e o homem que a acompanhava até algum lugar. A cena avançava para o dia seguinte, mais precisamente no quarto em que Hack estava dormindo. Ele acordava e percebeu que estava dormindo junto com Priscila na mesma cama. O garoto levantou assustado e posteriormente ele dizia: mas quando foi que... Ontem eu estava dormindo sozinho neste quarto. De repente, esse menino escutou um barulho vindo de fora do quarto em que ele estava. Após abrir a porta para ver o que estava acontecendo, ele se deparou com um homem que acompanhava Priscila, manuseando uma espada em várias direções. Esse homem sentia a presença do garoto, e então ele dizia: ah, bom dia. Dormiu bem? Isso... Estava caída na cidade em que te achei. Penso que é uma espada muito boa para aquela cidade. Espada de Rabona. É a espada abençoada da cidade sagrada de Rabona, localizada nas terras do oeste. Então ela é sua. Bem que achei que fosse uma espada não vista por aqui antes. O homem entregou a espada para o Hack e dizia que era uma espada muito boa. Ele aconselhou o garoto a cuidar bem dela. Depois de ter pego sua espada de volta, Hack perguntava: por acaso o senhor é algum guerreiro famoso? É que a espada flui de uma maneira magnífica. E mesmo assim não há desperdícios no movimento. Estava perfeito. E o homem respondia: no passado eu praticava, embora eu tenha parado cedo. Mas isso é uma pena. O movimento é tão perfeito. Hack olhou para a pessoa que estava na frente dele com um olhar sério. Apertou a empunhadura da espada dele e logo em seguida dizia: Me ensine técnicas de como usar a espada. Eu quero me tornar forte. Mas por que deseja se tornar forte? Hack começava a corar e respondia: quero proteger uma pessoa. Não. Na verdade, quero apenas ficar perto dela. Por isso, para essa pessoa não se preocupar comigo. O mesmo para poder ajudá-la. Por isso, quero me tornar forte. Os dois se encaravam por um breve momento. O guerreiro virava de costa e pegou uma espada que estava em um suporte na parede. Não é tão fácil se tornar forte. Se quiser a força, perderá algumas coisas. Às vezes é necessário sacrificar a própria vida para se tornar mais forte. Nessa hora, o guerreiro fazia um ataque horizontal com a espada dele, na direção da cabeça do Hack. Porém, ele não fez esse movimento com o intuito de matá-lo, mas sim para ver se o garoto estava determinado. Só que para a surpresa dele, ou talvez não, Hack não desviou o olhar. Ou seja, o garoto estava pronto para fazer o que for preciso para se tornar alguém mais forte. Esse homem gostava da expressão que o menino tinha feito, e logo em seguida dizia: tudo bem, lhe ensinarei no que eu puder, mas... muitíssimo obrigado. Você tem um bom olhar, pode se tornar bem forte. Em meio a essa conversa, a barriga do Hack roncava. Ele ficava com vergonha com o que tinha acontecido. O homem que estava na frente dele dava risada e prosseguia dizendo: é mesmo, você não comeu nada desde ontem. Ah, não. De repente, esse homem sente a presença de alguém. Desculpe, tenho uma visita. Me dê sua licença. Há vários alimentos pela casa. Pode comer à vontade. Ah, sim, muito obrigado. Ah, lembrei que ainda não nos apresentamos. Como você se chama? Hack, senhor. Vim da Vila Dogá, nas terras do oeste.
Isley. Isley de Alphonse. Isley de Alphonse. E ela é Priscila. Que? Nesse momento, enquanto dormia, Priscila se pendurava no pescoço do Hack e os dois caíam no chão. Está dormindo? Mas como? Parece que ela gostou muito de você. Sejam bons amigos. Sim. Então fique à vontade. Isley fechou a porta do quarto em que Priscila e o garoto estavam. Em seguida, Hack pensava. Uma bela sala e muitos alimentos. Não é um lugar muito luxuoso, mas parece que tem boas instalações. O que será que ele faz? Hack olhou para Priscila e se lembrava da sua companheira Claire. A cena cortava para Isley e a pessoa que tinha visitado ele. Entendo. Não retornaram. Por isso eu disse que aqueles três não serviam para a ronda. Estava óbvio que iriam desobedecer. Se deixar isso sob minha responsabilidade, tudo bem se eles não voltaram. Isso mostra que Pieta existe uma força que pode derrotar aqueles três. De qualquer modo, o nosso pessoal não acreditará que um grupo de ronda simplesmente não retornou. E eu tinha enviado apenas aqueles três que têm uma variedade comum, que não farão falta. E deixarem sua responsabilidade, você é aquele que quando o sangue ferve, ninguém mais consegue pará-lo. Estou errado, príncipe do olhar prateado. Essa forma de me chamar. Eu gostaria que... Me perdoe, é uma velha história. Mas se elas possuem tanto poder bélico, nós devemos enviar uma força à sua altura. Está na hora. Reúna todos que estão livres por aí. Todos os 27 membros da Tropa do Norte. Quero a obliteração de todos na cidade do início Pieta, das terras do Norte Alfonso. A visita de Isley olhava para ele com um olhar sério, e logo em seguida dizia: ou seja, não existirá vestígio de vida em Pieta, nem um rato. Até mesmo a vida de um reles inseto deve ser extinta, e até o nome, Pieta, deve ser extinto. A cena cortava para a cidade de Pieta, ao qual Mira conversava com uma das suas companheiras, e a evacuação dos habitantes. Todos foram enviados para uma cidade ao sul. Isso foi concluído sem problemas. E o estado dos feridos. O braço de Yuma não está perfeito, mas não afetará o desempenho em batalha. Entendo. As guerreiras entravam em formação. Uma das espadachins alertava a Miriam sobre isso. Todas as guerreiras pegavam na empunhadura de suas claymores. Enquanto faziam isso, a comandante Miriam pensava: são diferentes dos que vieram da outra vez. A magnitude da energia Yoma, tudo é muito superior. Afinal, quantas conseguirão sobreviver? Então vamos partir. A uma longa distância da cidade de Pieta, várias silhuetas começavam a surgir perante uma neblina. Em algum local longe da cidade de Pieta, Isley, Hack e Priscila cavalgavam a cavalo. Eles paravam por um breve momento e o garoto perguntava: o que foi, Isley? E o Senhor do Abismo respondia: ao longe, algumas vidas estão se apagando, uma a uma. Isso me deixa um tanto feliz. Que? Isley dava um breve sorriso e prosseguia dizendo: vamos indo. Quando chegarmos, já estará terminado. A cena retornava para a batalha que acontecia na cidade de Pieta. As guerreiras do olhar prateado enfrentavam um grupo enorme de seres despertados. Duas guerreiras avançavam em uma dessas criaturas e acertavam os ombros dele. Em seguida, Jane rotacionava seu braço e atravessava o corpo desse monstro com sua técnica, dando um fim a esse monstro. Outro despertado perseguia dos espadachins. Ele dava risada e perguntava: até onde será que vai fugir? Ou devo dizer... O despertado alcançava as guerreiras em cima do telhado de uma casa. Posteriormente ele dizia: até onde estão pensando que conseguem fugir? As espadachins olhavam para o oponente delas, mas de repente o telhado rachava. Duas guerreiras vinham por baixo. Era mostrado que tais guerreiras eram Claire e Flora. Após o despertado notar a presença desses espadachins, uma outra guerreira Claymore apareceu atrás dele. Em meio a essa intensa batalha, o homem que tinha visitado a residência do Senhor do Abismo Isley viu que alguns de seus subordinados foram derrotados pelas guerreiras Claymores. Ele colocou a mão dele em uma das criaturas que veio a falecer, e então ele dizia: as perdas aqui são 3, ali são 5. Inacreditável. Se for pela diferença de força, pode-se dizer que é uma batalha milagrosa. 1, 2, 3, 4, 5. 5 são fortes. Essas 5 estão como comandantes dos grupos, enfrentando um por um dos nossos soldados. Que esforçadas. Mesmo nessa situação crítica, estão procurando uma forma de permanecer no caminho da vida. Era mostrado as 5 comandantes, sendo elas Miriam, Flora, Jane, Undine e Verônica. O homem fechava o olho dele e prosseguia dizendo: desculpe-me, mas também não posso permitir que a nossa tropa perca mais força. Nessa hora, uma explosão de energia Yoke acontecia. As guerreiras sentiram uma energia poderosa na cidade. E então a forma despertada desse homem era revelado. Após ver a aparência dessa criatura, Miriam começava a suar frio. Posteriormente ela dizia: não,
Aqui ele é Príncipe Rigardo. Por que está aqui? Em uma velocidade incrivelmente assustadora, Rigardo desapareceu do campo de visão dessas guerreiras. Em alguns instantes, ele aparece na frente da comandante Verônica. Ela não entendia o que estava acontecendo, e então Rigardo falava. A primeira. Com apenas um único golpe, Rigardo cortou a comandante Verônica no meio. Miriam, Claire e Ellen ficavam surpresas com o que tinha acontecido com a companheira delas. Uma das guerreiras que estava perto desse despertado tenta golpeá-lo pela costa. No entanto, ele rapidamente saiu de perto dela e se locomoveu até onde estava a comandante Undine. Deneve viu ele chegando perto da companheira dela. Porém, quando Undine se virou para ver onde ele estava, a criatura atacava e a guerreira do olhar prateado perdia ambos os braços, ficando incapacitada de utilizar suas espadas. Em um segundo golpe, acertava o peito da comandante, e o corpo do espadachim de rank 11 cedia ao solo. O despertado mudava de alvo, e ia até onde estava a guerreira Jane. Claire alertava a sua companheira, só que a espadachim dizia para ela não ir atrás dela. Era para Claire proteger a comandante Flora. Enquanto recuava dos ataques dele, Jane continuava a dizer: esse cara está querendo destruir o comando. A próxima é... Antes que a guerreira do olhar prateado terminasse de falar, Rigardo atravessava o estômago desse espadachim com o braço dele. Jane cuspia sangue por conta desse dano que ela recebeu. Rigardo ergueu seu braço para cima e logo em seguida jogou o corpo dessa guerreira no solo. Claire, vendo que sua companheira não estava bem, ela ficou irritada e aumentou sua energia Yuki. Sem pensar duas vezes, essa espadachim avançou na direção do inimigo dela. No entanto, a diferença de poder era esfregada na cara da Claire. Mesmo ela tendo aumentado seu poder, Rigardo apenas afastou ela com uma das mãos dele, como se estivesse dizendo que não era nada. O despertado se locomoveu mais uma vez e foi na direção da comandante Flora. Ele colocou uma das unhas dele na cabeça dela e puxou para baixo. Ao fazer isso, a espadachim de rank 8 chamada Flora não pertencia mais a esse mundo. Claire e suas companheiras ficaram chocadas com o que ocorreu. O despertado rugia. As guerreiras mais fracas suavam frio diante da presença dessa criatura. Uma das espadachins desistia e soltava a espada dela. O despertado olhou para a última comandante e foi na direção dela. Contudo, Ellen e Deneve interviu e bloquearam a investida dessa criatura. Claire surge atrás dele e desfere um ataque com a Claymore dela. Todavia, ele desviava. Logo em seguida, ele falava: me deixe passar, não me interesso por fracas. Em resposta a isso, a guerreira Claire dizia: maldito, vamos te matar.